Estamos prontos para a nossa primeira viagem e o Luiz tinha uma pergunta. Luiz, qual é a sua pergunta? Bom, pastor, como eu sou católico, eu tenho umas dúvidas que, como a gente é do cristianismo, eu tenho dúvidas que a Bíblia do catolicismo e do protestante são as mesmas, como que é? Tem os mesmos livros ou não tem? Como que eu tenho essa dúvida. Ok, Luiz, muito boa a sua pergunta. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Hoje eu trouxe e ele explica sobre os livros apócrifos, qual a relevância na vida do cristão que os livros apócrifos têm. Hoje você vai ficar sabendo. Se você já conhece sobre o assunto, assista o vídeo até o final para você aprofundar nesse conhecimento. Se não conhece, agora você vai conhecer. E se não é inscrito, já se inscreve no canal. E aí fica a pergunta: cristão protestante, ele precisa ler os livros apócrifos? Vamos assistir o vídeo até o final. São as mesmas? Como que é? Tem os mesmos livros ou não tem? Como que eu tenho essa dúvida. Ok, Luiz, muito boa a sua pergunta. Como a Bíblia chegou na versão que a gente utiliza hoje? É uma versão chamada Bíblia de Jerusalém. E nessa Bíblia de Jerusalém, ela possui não 66 livros, como eu mostrei para vocês, mas 73. Ela possui 7 livros a mais. Esses livros são Eclesiásticos, Baruque, certo? Tobias. São 7 livros a mais. Nós chamamos esses 7 livros de livros apócrifos. A palavra apócrifo quer dizer não inspirado. Nós cremos que os 66 sejam inspirados, mas que esses 7 livros não sejam inspirados. Mas eles têm um valor, não pela inspiração, mas pela produção literária. Todos esses 7 livros foram produzidos no período intertestamentário. Esse período intertestamentário é o que nós consideramos 400 a.C. até o nascimento de Cristo. Porque em 400 a.C. terminou de ser escrito o Antigo Testamento. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento, escrito no 4º século antes de Cristo. E o Evangelho começou a ser escrito já no Novo Testamento, na era cristã. Então, dentro desses 400 anos, esses 7 livros foram produzidos. Agora, por que a cristandade em geral não aceita esses 7 livros como inspirado como os demais? Deixa eu apresentar para você alguns motivos. Primeiro deles, os autores desses 7 livros, eles nunca pretenderam de que os livros que eles estavam escrevendo fossem inspirados. Eles nunca disseram: esse livro é a obra de uma inspiração divina. Não disseram. Segundo ponto, há controvérsias entre o que eles escreveram e o que os outros 66 livros escreveram. Um detalhe, por exemplo, um dos livros fala que nós devemos orar pelos mortos. E já a Bíblia, em Eclesiastes 9, por exemplo, capítulo 6, diz que os mortos não sabem de nada. Então não adianta orar por quem já morreu. Outro detalhe, alguns desses livros ensinam magia e a Bíblia condena qualquer tipo de magia. Um outro detalhe, porque esses livros não são aceitos como inspirados. Existem controvérsias dentro do próprio livro. Em uma parte se afirma alguma coisa, em outra parte se nega o que afirmou. Então, por esses motivos, a cristandade em geral não aceita esses 7 livros como pertencendo ao que nós chamamos cânon bíblico, que fechou com 66 livros. E quando o cânon, os 66 livros foram definidos, eles não colocaram esses 7 livros. E a própria Igreja Católica não colocou no princípio da história esses livros. Eles foram a inserção muito posterior da própria Igreja. Deu para entender, Luiz? Ok? Vamos então avançar com o nosso estudo. A primeira pergunta que iremos responder é: quem inspirou a Bíblia? Vamos ler 2 Timóteo 3, verso 16. Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo 3,16. A página é 176. Novo Testamento, 176. Então, bem no início da Bíblia, ou bem no finalzinho da Bíblia, página 176. Você que em casa nos acompanha, iremos ler 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, respondendo à pergunta: quem inspirou a Bíblia Sagrada?
O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, assim diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Eu pergunto para vocês agora, quanto da Bíblia é inspirado? O que diz Paulo aí? Quanto dela é inspirado? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, se alguém disser para você assim, não, eu só sigo o Novo Testamento, o Velho eu não sigo mais, essa pessoa está certa? Se disser assim, não, eu não sigo o Novo Testamento, eu só sigo o Antigo, essa pessoa está correta? Também não. Toda a Escritura é inspirada. Ou seja, eu devo crer que do Gênesis ao Apocalipse foi o Espírito Santo quem inspirou esse livro para que os autores bíblicos o escrevessem. Uma outra pergunta que vai nos ajudar. Quem escreveu a Bíblia? Nós vamos descobrir hoje de que a Bíblia tem um só autor, que é o Espírito Santo, mas vários escritores. E quem é que escreveu a Bíblia? Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Adianta um pouquinho para frente aí. Hebreus, capítulo 1, verso 1, página 178, do Novo Testamento. No finalzinho da Bíblia, página 178. Ok? Hebreus 1, verso 1, página 178, do Novo Testamento, bem no finalzinho da Bíblia. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por quem? Pelos profetas. Então, quem é que escreveu a Bíblia? Os profetas. O Espírito Santo é o autor, no sentido de que ele inspira o profeta a escrever. Mas quem escreveu a Bíblia foram os profetas. O que significa a palavra profeta? A palavra profeta quer dizer porta-voz. O profeta não é aquele que só profetiza ou fala de eventos futuros. O profeta é aquele que é o porta-voz de Deus. Você tem profetas na Bíblia que nunca fizeram uma profecia. Você tem outros que fizeram várias profecias, mas muitos deles também nunca profetizaram nada, mas eles levaram a mensagem de Deus. Então o profeta é o porta-voz de Deus. O Espírito Santo é o autor da Bíblia e ele usou os profetas para registrar o que nós temos registrado nesse livro. Claro até aqui, Luiz? Pastor, você está falando em profetas. Nos dias de hoje, existe algum profeta assim? Sua pergunta é boa, porque Paulo fala em dons espirituais. E Paulo, no Novo Testamento, apresenta 3 listas de dons espirituais. Em 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4. E nessas 3 listas de dons espirituais, o apóstolo Paulo menciona o dom de profetizar. Só que o dom que Paulo está falando de profetizar é o dom de pregar a palavra e não o dom no sentido profético dos escritores bíblicos. Por quê? Porque os escritores bíblicos encerraram já o seu trabalho. Deus quis que um livro fosse preparado e esse trabalho de escrever a vontade de Deus já terminou. Hoje, profeta quem é? É aquele que prega o que está nesse livro. Então, todos nós podemos ser profeta em certo sentido, quando nós pregamos aquilo que a Bíblia está ensinando. Ok? Terceira pergunta. A Bíblia é comparada a quê? Salmo 119, verso 105. Está mais ou menos no meio da sua Bíblia. No meio da sua Bíblia, você vai encontrar aí o Salmo 119, que eu mencionei hoje, que é o maior capítulo da Bíblia. Página 429. Página 429. Salmo 119, verso 105. Você que nos acompanha em casa, talvez a paginação não confira, mas é Salmo 119, verso 105. E o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é o quê? Tua palavra. E luz para os meus? Ou seja, a palavra de Deus é uma lâmpada, é uma luz. E a função da luz é nos guiar no caminho certo. A função da luz é não deixarmos que nos percamos. A função da luz é não deixarmos que nos acidentamos. A Bíblia é isso. Por que a Bíblia é uma lâmpada e uma luz? Porque ela tem o norte para o ser humano.
A Bíblia trata de todos os assuntos que você pensar. A Bíblia fala de família, de educação, a Bíblia fala de sexo, a Bíblia fala de saúde, de bem-estar, a Bíblia fala de todos os temas que você precisa conhecer. Qualquer assunto que o ser humano hoje é chamado a enfrentar, qualquer dilema que ele vive, a Bíblia tem resposta para isso. Não é extraordinário? Aí eu pergunto a vocês, se esse livro é o livro de Deus e tão especial, existe alguém que tem ódio desse livro? Existe. E quem é que tem ódio desse livro? Quem é que odeia esse livro? Quem, Luiz? Quem não acompanha, mas existe um ser, Satanás. Se Deus é o autor desse livro e deu à humanidade como um presente, como um manual, para que nós fôssemos felizes, por outro lado existe alguém que odeia esse livro. E eu queria convidar você a ler um capítulo muito interessante do livro de Apocalipse. Quero agradecer você por assistir o vídeo até o final. Se você tiver curiosidade de assistir o capítulo inteiro, você vai encontrar o link na descrição desse vídeo. Então vá até na descrição, clique em cima do link lá que você vai ser direcionado para a página onde você vai encontrar o vídeo completo. Se não é inscrito, já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas consigam aprender mais sobre a palavra de Deus. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.